Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite, meus amigos. É com muito prazer que nós estamos aqui novamente reunidos para fazermos mais uma vez o Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. É com muito carinho que estamos aqui e que recebemos e nos adentramos à casa de vocês também. O Evangelho a Rádio Fraternal está em todas as mídias que nós estamos presentes. Estamos atualmente também no Spotify. Na Rádio TV Fraternal vocês encontrarão não só o Evangelho no Lar, mas também mensagens e conteúdos bem elevativos, que vocês vão encontrar palavras e mensagens que vão fazer com que não só o Evangelho, mas o dia a dia de todo mundo seja um pouco mais inspirador, um pouco mais elevado. Para hoje, nós temos um roteiro no Evangelho do Lar. Nós faremos o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Tá? Pegaremos os itens 4 e 5, o maior mandamento. Quem tem o Evangelho pode seguir a gente pelo Evangelho. Ou então, se você quiser, nós também temos o texto. Na página da Fraternal, quem quiser acompanhar é www.fraternal.net.br. O texto vai estar descrito abaixo também e no YouTube. Então, vocês têm vários caminhos para poder nos seguir e nos acompanhar. Tá? O Evangelho no Lar é uma prática que só nos traz benfeitorias e engrandecimento e traz a palavra de Jesus, né? É uma prática feita pelos espíritas, mas que não deve ser preso a só isso. Todo mundo é beneficiado por essa prática. Tá? Eu já disse que o Evangelho vai ser no capítulo 15. Eu sou a Márcia, vou conduzir esse Evangelho. Serei acompanhada pela Kátia. Lá. E pelo William. Nós vamos começar. Para início, como sempre, a gente pede para que a gente faça uma prece de abertura para que a gente possa receber as graças de Deus e de todo o Evangelho, de toda a legião do Evangelho. Tá? Kátia, você pode fazer isso para a gente, meu bem? Com certeza. Então, vamos nesse momento todos nos elevar em pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai. Vamos respirar profundamente. Quem quiser pode fechar os olhos para se concentrar melhor, imaginando uma bonita paisagem, uma paisagem de paz. E vamos nesse ambiente estar nos conectando a Jesus, a Maria, aos nossos amigos espirituais, sempre presentes em nossas vidas, mesmo que não os percebamos, eles estão lá, nos acompanhando, nos intuindo, procurando nos orientar da melhor maneira para essa jornada, para a nossa condução nessa jornada terrena. Vamos agradecê-los, agradecer a todos eles, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade de um estudo das palavras de Jesus, do Evangelho de Jesus, que saibamos aproveitar o melhor possível dessa oportunidade, que possamos, das palavras que aqui ouvimos, tirar a melhor interpretação, o melhor ensinamento e trazer esse ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nos tornemos melhores pessoas. E com a prece de Francisco, pedimos licença para esse início. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
Fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Agora nós vamos ler o texto para que a gente possa fazer uma explanação. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Este princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: é o segundo semelhante a este é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz, não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessas máximas. Fora da caridade não há salvação. É um texto simplesmente maravilhoso que a gente recebe. O que eu consigo entender dessa explanação é a máxima do amor. Aqui a gente tem a explicação do amor maior em todos os seus caminhos. Aqui ele diz: amarás a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus, colocar Ele acima de tudo que a gente pode na nossa vida, em todos os sentidos e em todos os caminhos. Entregar a Ele a nossa vida, os nossos pensamentos e tudo, colocá-lo acima de tudo. Isso é o melhor que a gente pode e deve fazer por nós. No segundo caminho, ele diz aqui: amará ao seu próximo como a ti mesmo. Aí aqui eu me fiz uma pergunta: amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso primeiramente amar a mim. Amar a mim com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades que nós temos. Aprender a amar a si com todas essas coisas. Quando eu aprendo a amar a mim com todos os meus defeitos, aí eu venho aqui, amar ao meu próximo. Então quer dizer que o meu próximo também vai ter os seus defeitos, também vai ter algumas coisas que eu não vou concordar. Mas assim como eu também me amo com isso, eu também devo amar a esse próximo dessa mesma maneira. Eu tenho que aprender a fazer isso. E aí existe uma interligação, né? Porque se cada um de nós é uma fagulha de Deus, então quando eu amo ao meu próximo, e amo a mim e amo ao meu próximo, é uma sequência também que eu também estou amando mais ainda a Deus, me colocando nesse caminho de amor maior. Né? E aí eu vi aqui também caridade e humildade. A humildade, eu preciso ter humildade para eu entender e aprender que eu tenho erros, que o meu próximo tem erro, e mesmo assim a gente precisa aprender a amar. Né? É impressionante como o amor está acima de tudo nesse texto,
ele explana e explica todos os caminhos que a gente deve seguir. E aí temos aqui, fora da caridade não há salvação. O que eu entendo como caridade é o amor colocado em ação, o amor colocado na prática. Então, ou seja, eu estou aprendendo a me amar, aprendendo a amar e a respeitar o meu próximo, e assim aprendendo a amar a Deus que está em fagulha de tudo, e fazendo a caridade, eu estou aplicando esse amor, colocando esse amor que Deus tanto pede para que a gente tenha em ação. E esse amar a Deus aqui também existe um ponto um pouco maior, porque tudo que a gente tem nesse planeta foi feito e criado por Deus. Então, esse amor deve seguir ao próximo, não só ao próximo dos nossos irmãos, das pessoas que estão no nosso convívio, mas pelas pessoas que não são tão fáceis da gente amar, mas que a gente deve amar também, aprender, mas também a todas as criaturas, a todas as plantas, a toda a água em si. Amar a esse planeta que nos foi presenteado por Deus. E a caridade também é cuidar desse lugar aonde nós estamos, né? A caridade também não vem só do dar materialmente. A caridade também a gente entende como dar amor, dar atenção, dar respeito, é uma palavra amiga, é um gesto de carinho. Então, aqui eu vejo que nesse texto a grande máxima de Deus é amar em todos os seus sentidos, né? Enfim, vamos abrir que nossos amigos aqui consigam nos ajudar um pouquinho mais. Bom, eu também vejo como você, Márcia, um texto maravilhoso e com muita coisa para ser falada sobre ele. Você vê que o texto ele é até pequenininho, sim, mas dele a gente pode tirar muita lição, muito ensinamento. Muito ensinamento, né? Tem muita coisa. Então, é assim, amar o próximo como a si mesmo, o próximo mais próximo que eu tenho sou eu mesmo. Sim. Então, muitas vezes, nós mesmos não praticamos o amor por nós. Por nós. Né? Ao ponto em que nos maltratamos, seja fisicamente, com maus hábitos, má alimentação, vícios e tudo mais. Então, acho que é importante a gente pensar primeiramente naquele... Aprender a se amar. Isso, né? Corrigir esses maus tratos que fazemos para conosco mesmo, né? Porque se eu tiver essa visão de que eu preciso me melhorar para ajudar o outro a se melhorar, então eu acho que é um princípio, é um caminho, né? De exercitar, de exercer esse amor de Deus para com todos. Exatamente. Né? Que mais? Amar a Deus sobre todas as coisas. Puxa vida, Deus está presente em tudo. Exatamente. No ar que nós respiramos, né? Na natureza que nos cerca. Então, às vezes, falta um pouquinho nesse corre-corre diário que nós temos, iniciar o dia com um agradecimento a Deus. E ver Deus nas pequenas coisas. Né? Então, às vezes, a gente vai ali, abre uma janela, vê o céu, seja ele lindo e azul, seja ele nublado. Exercer a gratidão a Deus nesse momento. Porque se é aquilo que Ele está nos oferecendo... é o melhor. Exatamente. E é importante, tudo é importante. O dia de sol, o dia de chuva, a natureza que nos cerca através de, como você disse bem, lembrando, né? As plantas, os animais. Deus está em né? tudo ali, né? Lembrei também da prece de Francisco, que é um grande exemplo também, né? A figura dele é um exemplo do amor à natureza. Então, a gente precisa... primeiramente, enxergar a Deus presente em tudo. Nas mínimas coisas. Em tudo que acontece, e estar grato. Porque eu acho que a caridade eu vou exercer melhor se eu exercer mais a gratidão. É uma prática que certamente, se a gente criar o hábito de exercê-la, o agradecimento, a gratidão, a gente vai, sem dúvida, entrar no caminho da caridade. Eu vejo assim, tudo na vida é prática.
Se você quer fazer uma comida boa, quanto mais você a faz, melhor ela fica. E a caridade, junto com o amor, também é a prática, né, Kátia? Sem dúvida. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. É o que a gente costuma dizer no nosso evangelho, a gente não está fazendo nada para os outros. Nós estamos, na maior parte do tempo, fazendo a maior parte da coisa para nós nos melhorarmos, nós corrigirmos os nossos defeitos, nós chegarmos em algum lugar. Mesmo quando a gente até pensa, eu estou fazendo para o outro, não, na realidade a lei do retorno é muito maior para nós. Sem dúvida. E a caridade é a prática do amor sempre. Como você bem disse, caridade é o amor em O ação. amor em ação, né? sempre. E eu vou praticar esse amor ao meu próximo, sendo caridoso, e não só em termos de recursos materiais, né, financeiros. Às vezes, um olhar, uma atenção, um sorriso. Um ouvido, à disposição né? de alguém que esteja com algum problema e queira conversar. Então, a gente pode exercer, né, William, Nas caridade mínimas em coisas. muitos momentos, né? Se a gente analisar o contexto e a amplitude da mensagem do Evangelho de hoje, é tão grandioso que não precisava mais nada. Não. Isso já basta. Certo? Se a gente conseguisse seguir à risca o que foi colocado por Jesus nesses 2 recados simples, né? A gente não precisava mais nada. Seria suficiente. Suficiente. Sábio demais ele. Não é verdade? Porque a gente já está há mais de 2000 anos tentando aprender com essas mensagens e a gente ainda não conseguiu. A gente ainda julga o próximo, a gente ainda não usa da mansidão e da benevolência. Exatamente. A gente aplica a injustiça quase que diariamente. A gente acaba sendo injusto, muitas vezes, sem perceber, mas a gente acaba sendo injusto. A gente leva, às vezes, no nosso dia a dia, a gente vive uma sociedade hoje que, infelizmente, é uma corrida louca, né? E às vezes a gente acaba praticando uma injustiça com o nosso irmão, às vezes com o nosso familiar, com nossos amigos, por falta de aplicação do maior mandamento. As palavras dele ali. Tá certo? Que é o amor, que na verdade se a gente respeitar e puder amar o próximo como a gente mesmo nos ama e amar a Deus, nosso Criador, seria suficiente. Sim, Não precisava mais nada. Sim. O problema é que hoje em dia as pessoas não estão nem se amando, né? Não. É engraçado como umas palavras que foram colocadas há milhões de anos atrás hoje são tão presentes, são tão atuais na realidade, e até hoje a gente está lutando ali para a gente conseguir aprender um pouquinho do que até a ele gente diz. tá aqui nesse momento fazendo esse evangelho é uma forma da gente estar lembrando disso. Sim. Porque o que a gente, como você disse, é um hábito. A gente precisa criar o hábito de lembrar disso. De lembrar disso. De lembrar que a Então, gente Jesus precisa. disse que a caridade e a humildade é a única via da salvação. Então, ou seja, é simples, né? É simples, é fácil. O entendimento é de fácil entendimento, tá certo? Não precisamos de nenhum estudo específico para isso. Não. Basta seguir a orientação do nosso próprio Criador. Sim. Tá certo? Eu acho que isso já é um entendimento que é implícito no ser humano. Mas o dia a dia faz ele perder. Tá? A gente já nasceu, com certeza, com ser assim. Nós nascemos para amar a Deus e ao nosso próximo. Só que a gente acaba discorrendo dessa, né? Desviando um pouquinho dessa conduta, porque o nosso dia a dia é conturbado e infelizmente a gente peca. E a gente tem a oportunidade diária de conseguir resolver isso. É um pouquinho por dia. A gente pode praticar a caridade não só material, mas caridade espiritual. Sim. Né? De ser humilde, de conseguir dar ouvidos para aquele que precisa, uma palavra amiga para aquele que precisa também. O de se dispor de si, né? Que hoje em dia é tão Mas complicado. é assim, a gente se envolve tanto
nesse dia a dia tão intenso, né? Horário para tudo, compromissos, principalmente pessoas assim mais maduras como a gente, né? Que tem aquela rotina, trabalho, compromissos e tudo mais. Então você acaba perdendo um pouco daquele momento de elevação a Deus. De respirar fundo, de respirar, né? De respirar fundo, de olhar para o alto, ou de ajoelhar. É aquele momento em que a gente tem que se ligar ao Pai. E a gente não precisa de muito. A gente pode fazer isso o tempo todo. Sim. A nossa ligação é direta com o Pai se nós quisermos, né? Se nós nos dispormos a estar ligado a Ele. Até naqueles momentos pequenos de olhar, como a gente disse, o que o nosso planeta nos oferece, né? Olhar uma flor, olhar um animal, olhar um pássaro, olhar o sol, olhar a lua, porque nada disso está aqui à toa e tudo isso foi nos presenteado por Ele. Então, até nesses pequenos momentos, a gente pode realmente estar agradecendo e nos ligando a Ele, né? Você imagina se, trazendo um pouco para a nossa realidade, se cada um de nós praticar exatamente o que está aqui colocado, e hoje a gente vive um mundo, uma sociedade injusta. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos praticando isso, estamos causando injustiça. E às vezes a gente está causando uma série de efeitos que vão ser difíceis de corrigir. Sim. Por não estar praticando, né? Então vamos pegar, por exemplo, a sociedade atual, politicamente falando, a gente, se tivesse governadores, políticos que praticassem de uma maneira, a política pública de uma maneira correta, baseado nos ensinamentos do mestre, a gente não teria problema. Seria perfeito, né? Não é verdade? Aí, William, a gente tem que entender o seguinte, quando todos nós entendemos que nós estamos no mesmo planeta, vivendo aqui juntos, nós caminhamos exatamente para o mesmo lugar. Não existe quem caminha mais ou menos. Temos que chegar... Nós nos beneficiamos da mesma graça. Exatamente, da mesma graça. O dia que o ser humano entender isso, né, como você disse, os políticos, e pensar dessa maneira, amar realmente, nós teremos uma sociedade... E espero que a gente caminhe para isso. Sim. Precisamos, assim, individualmente, cada um, né, no seu eu e no seu círculo, tentar praticar, né? Praticar e emanar energia, bons pensamentos, né? Nos ligarmos às coisas boas. É tal da reforma íntima. Se cada um conseguir trazer um pouquinho para o nosso dia a dia dos ensinamentos, mesmo que errando às vezes, sim, mas tentando praticá-la, e essa união de pessoas com certeza vai levar o nosso planeta para um estágio mais melhor, né? Realmente. Só que assim, vamos puxar então, né? O ideal, o sonho, mas puxando para a nossa realidade, nem todo mundo consegue. Então, a pessoa às vezes está num trânsito, leva uma fechada, já fica nervosa, já faz um xingamento. Então, falta um pouquinho desses momentos difíceis, de contrariedade, de acontecimentos do dia a dia, a gente dá aquela respiradinha, né? Antes de eu estourar, né? 10, né? Contar, pôr um golinho de água, como o Chico tanto avisava. Põe um golinho de água na boca antes de falar, né? Ser humilde, né? Nossa, Chico, né? Jesus pregou a humildade. Chico foi um grande exemplo de humildade para todos nós. Então, a humildade de entender que nós erramos, né, William? Como você disse. Quando a gente entende que eu também erro, eu também sou fraco. Então, quando você entende isso em você, você tem a capacidade de entender o outro de uma maneira melhor, respeitar o outro um pouco mais. Ele erra nisso, mas eu erro nisso, eu faço isso. Ele fez eu faço 2, 3, 4, né? Antes de qualquer julgamento, antes de julgar. Exatamente, antes de julgar, né? Aprender a nos melhorarmos. É um texto que a gente iria aqui... A gente ia embora, né? Embora, com certeza, porque tem muita coisa. Mas
Esperamos que a gente possa ter levado um pouquinho de palavra de amor, de carinho para todos vocês também, tá? Agora eu vou pedir para o William fazer a nossa prece final. Você faz, William, fazendo um favor, meu anjo? Vamos mais uma vez, com o coração calmo, agradecer ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, e principalmente ao nosso Criador. Agradecer também aos anjos, a nossos amigos do Evangelho, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando e aprendendo também, principalmente aprendendo. A gente aprende tentando levar para cada um de vocês que estão nos escutando um pouquinho do entendimento, um pouquinho de ensinamento. E nesse dia vamos pedir para que essa mensagem do Evangelho entre no coração de cada um de vocês, que a gente possa praticar a caridade, a humildade no nosso dia, mesmo com as dificuldades, exercer um pouquinho daqueles ensinamentos que nós acabamos de estudar, mesmo que seja um pouquinho por dia, que com certeza nós levaremos ao nosso amigo, nosso irmão, nossos familiares um pouco mais de paz, de tranquilidade, de carinho, de esperança, de uma sociedade melhor. E com a oração que o Mestre nos ensinou, nós vamos encerrar o Evangelho dessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando o nosso Evangelho, agradecendo a companhia e a presença de todos vocês. Pedimos que, se vocês gostaram do nosso Evangelho, que vocês curtam, que vocês vão lá nas nossas redes sociais, façam os seus comentários, divulguem o nosso Evangelho para quem vocês puderem, e assim nós agradecemos e contamos com vocês sempre. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.